esse tratamento, né, que a música está tendo agora, né, de colocar Jojo Todinho, Pablo Vittar e assim mais, e fazer um tratamento mais psicológico, assim, nas pessoas. Vocês acham que isso tem muito impacto na nossa sociedade? É como se a gente utilizasse a música como um remédio social para a gente tentar combater alguns problemas e algumas doenças, né, que acontecem de maneira de cidade e sociedade também. Bem, com relação à identidade, eu acho muito importante, Rafael, porque assim, a música, assim como outras expressões culturais também, ela trabalha muito em cima dessa questão da identidade. Então, ao mesmo tempo que a música ela fala a uma identidade social, então está direcionada ali a determinadas tribos, ou determinados nichos, ou determinadas idades, ou determinadas regiões, isso é próprio da música e de outras expressões culturais, mas ao mesmo tempo também a música está sempre falando para mim. Então, hoje eu sou um homem de 47 anos, então eu sou um homem adulto, então tem determinadas músicas que falam mais comigo por eu estar nessa situação. Mas também tem músicas que falam mais comigo individualmente, no âmago do meu ser, vamos assim dizer, que não tem nada a ver com a minha idade ou com a minha religião, a cidade onde eu moro, a minha profissão e assim por diante. Então essa questão da identidade, ela é muito complexa nesse sentido, e a música ela consegue captar isso. Ela consegue ao mesmo tempo atingir aquele grupo para o qual ela foi pensada ou foi composta, mas ela também consegue atingir ali uma individualidade ou uma subjetividade, como o professor Diego de maneira tão legal colocou, essa subjetividade que eu não consigo expressar de outra maneira, mas aquela música consegue. E aí eu consigo me encontrar naquela música de tal forma que aí aquela coisa da vibe, né? Naquele momento ali você consegue ou descansar sua mente, ou até mesmo pensar em alguma coisa, fazer uma autorreflexão. Aquela autorreflexão que eu não consigo fazer naquela aula de filosofia que o professor pediu ali no momento da aula, mas ouvindo aquela música eu consigo fazer essa autorreflexão, porque a música, sim, conseguiu bater lá no fundo da minha alma. Então essa questão de identidade, eu acho que ela é uma das questões essenciais, né, da arte. Quando você consegue se identificar com aquilo que está sendo produzido, né, que foi produzido e está sendo ali, de alguma maneira, veiculado e chega até você. Com relação à segunda parte da sua colocação, concordo também. Eu acho que existe aí uma tentativa, não sei se exatamente consciente, né, desses produtores musicais, em se colocar esse tipo de música ou esse tipo de produção meio que para aliviar um pouco dessas dores, vamos assim dizer, dessa sociedade. Agora, se tem eficácia ou não, aí já é uma outra questão que a gente precisaria ver números, né? Pensar aí em termos de uma pesquisa um pouco mais séria, feita por alguma entidade mais séria para perceber isso. Mas o que eu diria, assim, a sociedade, essa mesma sociedade que produz essa loucura, né? E a gente está no meio de uma delas, que é essa pandemia maluca que nós estamos vivendo, e no meio dessa pandemia toda, muitas vezes você consegue, dentro dessa mesma sociedade maluca, você consegue perceber algumas luzes, né? Então, por exemplo, a quantidade de lives que a gente viu ao longo desses 3, 4 meses, né? Coisas que muitos artistas, inclusive, nem tinham pensado antes em fazer esse tipo de espetáculo, de show, direcionado ao público, gratuitamente, através de uma ferramenta tecnológica aí, e que atingiu aí, teve gente aí que atingiu milhões, em questões de horas, né? Eu assisti algumas aí maravilhosas aí, que valeram muito a pena. Então, ao mesmo tempo, a sociedade produz os seus males e, na medida do possível, dentro da lógica dessa própria sociedade, ela tenta produzir algum tipo de paliativo, mas eu sempre coloco como paliativo, porque isso nunca vai na raiz, né, Rafael? Então, por mais que as músicas desse ou daquele artista, dessa ou daquela banda, desse ou daquele gênero, consiga até mesmo aliviar um pouco desse estresse, ou dessa depressão, ou dessa tristeza, ou dessa melancolia que a sociedade, que esse mundo me dá, ainda assim é paliativo, porque isso não vai nas raízes dos problemas.
E as raízes dos problemas estão fora do mundo da música, vamos assim dizer, né? Sim. Legal. Eu não posso concordar mais com a fala aí do professor Wilson.